Caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos aqui para o último vídeo do livro de Daniel, com a leitura dos capítulos 9, 10, 11 e 12. Então, vamos à leitura. Daniel, capítulo 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. E eu orei ao Senhor meu Deus e fiz minha confissão e disse: Ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade, e nos portamos impiamente, e nos rebelamos, e até nos afastamos de seus preceitos e dos teus juízos. Nem escutamos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, e para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti, porém a nós confusão de faces, como neste dia para os homens de Judá e para os habitantes de Jerusalém e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, em todas as nações para onde tu os conduziste por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele, e não tenhamos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andar nas suas leis que ele colocou diante de nós pelos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecerem à tua voz. Portanto, a maldição está derramada sobre vós, e o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele. E ele confirmou as suas palavras que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, também sobre nós um grande mal, pois sob todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, contudo não fizemos nós nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Portanto, o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que faz, pois nós não obedecemos a sua voz. E agora, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e trouxeste renome para ti, como neste dia nós pecamos, nós nos portamos impiamente. Ó Senhor, conforme toda a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade Jerusalém, teu santo monte, porque nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra
para todos os que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó Deus, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado por causa do Senhor. Ó meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve, abre teus olhos e observa nossas desolações e a cidade que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos nossas súplicas perante a ti por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, escuta e faz. Não retardes por causa de ti mesmo, ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E enquanto eu estava falando e orando e confessando meu pecado e o pecado do meu povo e apresentando minha súplica perante o Senhor meu Deus pelo santo monte do meu Deus, sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão do princípio, impelido a voar rapidamente, trouxe-me por volta da oblação da tarde. E ele informou-me e falou comigo e disse: Ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. No início de tuas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 72 semanas. A rua será construída novamente e o muro mesmo em tempos tenebrosos. E após 72 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o final da guerra, desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Daniel capítulo 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. E o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado ao longo, e ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras, e não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. E no 24º dia do 1º mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o Hiddekel, ergui meus olhos e olhei e observei um certo homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos com fino ouro de Ufaz. Seu corpo também era semelhante ao berilo, e a sua face como a aparência de um relâmpago, e os seus olhos como lâmpadas de fogo, e os seus braços e pés semelhantes em cor ao bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão,
porque um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Portanto, fui deixado sozinho e tive esta grande visão, e nenhuma força restou em mim, pois minha formosura foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Contanto ouvi eu a voz das suas palavras, e quando eu ouvi a voz das suas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face, e minha face virou-se para o chão. E eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas de minhas mãos, e disse-me ele: Ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. Então disse-me ele: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu corpo para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por 2 palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. E quando ele tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face ao chão e tornei-me mudo. E eis que como a semelhança dos filhos de homens, tocou os meus lábios. Então eu abri a minha boca e falei e disse para aquele que estava diante de mim: Ó meu Senhor, pela visão minhas dores voltaram-se sobre mim e nenhuma força retive. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com este meu Senhor? Pois quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim, nem fôlego permaneceu em mim. Então veio novamente, tocou-me com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu e disse: Ó homem grandemente amado, não temas, paz seja convosco, sê forte, sim, sê forte. E depois que ele falou a mim, fui fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Então disse ele: Sabes por que eu vim a ti? E agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia, e quando eu me for, eis que o príncipe da Grécia virá. Porém, eu te mostrarei aquilo que está na escritura da verdade, e ninguém há que se mantenha comigo nestas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. Daniel capítulo 11. Também eu, no primeiro ano de Dário o Medo, eu mesmo me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. E agora eu te mostrarei a verdade. Eis que levantar-se-ão ainda 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E pela sua força, por meio da sua riqueza, ele incitará a todos contra o reino da Grécia. E um reino poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio e fará conforme a sua própria vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado e será dividido em direção aos 4 ventos do céu, e não para a sua posteridade, nem conforme o seu domínio, que ele governou, pois o seu reino será arrancado, até mesmo por outros além daqueles. E o rei do sul será forte, e um dos seus príncipes, e ele será forte sobre ele e terá domínio, o seu domínio será um grande domínio. E no final dos anos
Eles se reunirão, pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Porém, ela não reterá o poder do braço, e nem ele permanecerá, e nem o seu braço. Porém, ela será entregue, e aqueles que a trouxeram, e aquele que a gerou, e aquele que a fortaleceu nesses tempos. Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército e entrará na fortificação do rei do norte e lutará contra eles e prevalecerá. E também carregará cativos para o Egito seus deuses com os seus príncipes e com os seus preciosos vasos de prata e de ouro, e lá irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Então o rei do sul adentrará o seu reino e retornará à sua própria terra. Porém, os seus filhos serão instigados e reunirão uma multidão de grandes forças, e um certamente virá e transbordará e atravessará, então ele retornará e será investigado até a sua fortaleza. E o rei do sul será movido com ira e surgirá e lutará com ele, com o rei do norte, e ele estabelecerá uma grande multidão, porém a multidão será dada em sua mão. E quando ele tiver retirado a multidão, o seu coração ficará exaltado, e ele abaterá muitas dezenas de milhares, porém isto não o fortalecerá. Pois o rei do norte retornará e irá levar uma multidão maior do que a anterior, e certamente virá após alguns anos com um grande exército e com muita riqueza. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e também os roubadores do teu povo se exaltarão para estabelecer a visão, porém eles cairão. Então virá o rei do norte e construirá um monte, e retomará a maioria das cidades cercadas, e os braços do sul não resistirão, nem o seu povo escolhido, e nem haverá qualquer força para resistir. Porém, aquele que vem contra ele fará conforme a sua própria vontade, e ninguém irá permanecer perante ele, e ele se firmará na terra gloriosa, a qual pela sua mão será consumida. Ele também dirigirá a sua face para entrar com a força de todo o seu reino, e os honrados com ele, assim ele o fará, e ele lhe dará a filha das mulheres, corrompendo-a, porém ela não permanecerá ao lado dele, e nem será para ele. Após isto, ele irá virar a sua face em direção às ilhas e tomará muitas. Porém, um príncipe em seu próprio nome fará cessar o opróbrio oferecido por ele sem a sua própria censura. Ele a fará tornar-se sobre si. Então ele tornará sua face em direção ao norte de sua própria terra, porém ele irá tropeçar e cair e não será encontrado. Então se levantará em seu lugar um levantador de impostos, na glória do reino. Porém, dentro de poucos dias ele será destruído, não em ira e nem em batalha. E em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino, porém ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações. E com os braços de uma inundação, eles serão submersos de diante dele e serão queimados, sim, também o príncipe do pacto. E depois que o pacto for feito com ele, ele trabalhará enganosamente pois ele surgirá e tornar-se-á a fonte com um povo pequeno. Ele entrará pacificamente, mesmo sobre os lugares mais prósperos da província,
e ele fará aquilo que os seus pais não fizeram, nem os pais de seus pais. Ele espalhará entre eles a presa, o despojo e riquezas. Sim, ele se formará os seus desígnios contra as fortificações, ainda que por um tempo. E ele incitará seu poder e sua coragem contra o rei do sul com um grande exército, e o rei do sul será incitado à batalha com um exército muito grande e poderoso. Porém, ele não resistirá, pois eles maquinarão intentos malignos contra ele. Sim, aqueles que se alimentam da porção do seu alimento o destruirão, e o seu exército inundará, e muitos cairão mortos. E o coração de ambos os reis estarão voltados a fazer dano, e eles falarão mentiras a uma mesa, porém isso não prosperará, pois o fim ainda será no tempo determinado. Então ele retornará à sua terra com grandes riquezas, e o seu coração será contra o santo pacto, e ele fará proezas e retornará para sua própria terra. No tempo determinado ele irá retornar e virá em direção ao sul, porém não será como a primeira ou como a última, pois os navios de Quitim virão contra ele. Portanto, ele será afligido e retornará e indignar-se-á contra o santo pacto. Assim ele fará. Ele de fato retornará e se entenderão com aqueles que abandonaram o seu pacto. E braços se colocarão ao seu redor, e eles contaminarão o santuário da força, removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora. E aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos. Contudo, cairão pela espada e pela chama e pelo cativeiro e pelo despojo por muitos dias. Então, quando caírem, eles terão uma pequena ajuda, porém muitos se juntarão a eles por meio de adulações. E alguns dos que têm entendimento cairão para prová-los e para purificar e tomá-los brancos até o tempo do fim, porque ainda é por um tempo determinado. E o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete. Pois aquilo que está determinado será feito. Ele não considerará o Deus dos seus pais e nem o desejo de mulheres, nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Porém, em seu lugar, ele deve honrar o Deus de forças, e um Deus a quem os seus pais não conheceram, ele honrará com ouro e prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Desta forma, ele procederá nas mais poderosas fortalezas, com um Deus estranho, a quem ele reconhecerá e aumentará com glória. E ele fará com que governem sobre muitos e dividirá a terra por lucro. E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens e com cavaleiros e com muitos navios, e ele adentrará as nações e os inundará e atravessará. Ele também adentrará a terra gloriosa, e muitas nações serão derrubadas, porém estes irão escapar de sua mão, Edom e Moabe e o principal dos filhos de Amon. Ele também estenderá sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará.
Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro, de prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo. Todavia, ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Daniel capítulo 12. E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilharão com o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Então eu, Daniel, olhei, e eis que lá estavam outros dois, um neste lado da margem do rio e o outro naquele lado da margem do rio. E um disse para o homem vestido em linho que estava sobre as águas do rio: quanto tempo será até o fim destas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo, tempos e uma metade. E quando ele tiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas estarão terminadas. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: ó meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele me disse: segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas o perverso fará perversidades, e nenhum dos perversos entenderá, porém os sábios entenderão. E do tempo em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. Bendito é aquele que espera e chega aos 1330 dias. Porém, segue tu o teu caminho até o final, pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias. Amém? Então, completamos a leitura do livro profético de Daniel. Daniel recebe aí a profecia para o final dos tempos, né? Toda a informação acerca de quem estará lá neste final, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta mais quem, e o Senhor está dizendo, olha, vai ser assim, assim, assim. São muitas as indicações proféticas do livro de Daniel, né? Há muitas indicações, realmente, eu creio que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Então vamos orar? Me perdoe pela voz, ok? Então vamos orar. Pai, muito obrigado pelo dia maravilhoso, maravilhoso. Um tempo em que nós pudemos estar ali com as pessoas, falando a respeito do Senhor, enfim, despertando, né? Indo fazer o seu ide, Pai, espalhando o Evangelho.
nos dê força para continuarmos assim, em qualquer lugar que estivermos, Pai. Por favor, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Abençoa cada lar, cada família, abençoa, Senhor. Nós clamamos a Ti, levantamos um clamor, Pai querido, por aqueles irmãos que passam por algum tipo de enfermidade por esses dias, passa por algum tipo de dificuldade, Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti porque o Senhor é a solução para tudo. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar aí agindo em cada lar, Pai. Em cada lar, por favor, Senhor. Abençoa, Pai, as famílias, para que cuidem dos seus entes queridos com amor, com carinho. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, nós nos vemos no próximo vídeo já com o livro de Oséias, tá bom? Aí nos vemos no próximo vídeo, então. Fique na paz.